O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja e púrpura, como se o Tejo estivesse a chorar lágrimas de fogo pelo adeus de mais um dia. Beatriz, com o coração apertado como um punho cerrado, parou à porta do café à brasileira, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao sal do mar distante. Ela não esperava vê-lo ali, não depois de tantos anos. Miguel, o ex que pensara enterrado nas memórias da juventude impulsiva, erguia-se da mesa com um sorriso que era metade encanto, metade veneno. Beatriz, minha flor do Douro, murmurou ele, a voz rouca como o fado que ecoava nas ruelas de Alfama. Mas os olhos dela, aqueles olhos castanhos que outrora se perdiam nos dele, agora procuravam Ana, a mulher que se aproximava devagar, o rosto pálido como as paredes caiadas de Sintra, sabendo que o passado acabara de invadir o seu futuro como uma onda traiçoeira. Era assim que tudo começara a desabar, naquela tarde de verão em que o ar carregava o perfume das laranjeiras em flor e o som distante das gaivotas. Ana e Beatriz, inseparáveis desde as brincadeiras infantis nas praias de Cascais, onde construíam castelos de areia que o mar levava ao entardecer, agora enfrentavam o vendaval de um amor testado pelo tempo. Ana, com os seus cabelos negros ondulados caindo como as vinhas do Douro sobre os ombros, era sonhadora, a que pintava azulejos com cenas de amores proibidos inspiradas nas histórias da avó, contadas ao calor da lareira em invernos chuvosos. Beatriz, mais prática, com sardas salpicadas no nariz como estrelas num céu de verão alentejano, trabalhava como guia turística, levando estrangeiros pelos becos labirínticos do Chiado, onde cada pedra contava segredos de poetas como Fernando Pessoa. Tudo começara na infância, naquela vila pescatória de Ericeira, onde o Atlântico rugia como um amante ciumento. Ana, aos 8 anos, era a miúda magra que corria descalça pela areia, rindo alto enquanto perseguia as ondas. Beatriz, 1 ano mais velha, era a protetora, a que estendia a mão para a puxar da água quando as correntes a arrastavam. Não tenhas medo, Anaquim, dizia, usando o diminutivo carinhoso que só ela usava. Brincavam a horas, fingindo ser sereias ou exploradoras de naufrágios, partilhando segredos sussurrados ao vento. Numa tarde de São João, com o ar cheio de fumo de fogueiras e o som de concertinas, Beatriz roubara o primeiro beijo, um selinho inocente atrás de uma duna, enquanto as fogueiras crepitavam como promessas. Ana corara, mas não recuara, em vez disso, apertara a mão da amiga, sentindo um calor que não era do fogo. Os anos passaram como as marés, levando-as para Lisboa, onde a cidade as acolhera com os seus braços de 7 colinas. Ana estudara artes na Universidade de Lisboa, passando noites a desenhar sob a luz amarelada dos candeeiros de ferro forjado no Bairro Alto, onde o fado se lamentava por amores perdidos. Beatriz, após um curso de turismo, encontrara emprego numa agência que organizava passeios pelo Tejo, contando lendas de rainhas mouras e navegadores que partiam para o infinito. Foi numa noite de santos populares, com as ruas enfeitadas de manjerico e martelos de papel, que o beijo inocente da infância se transformara em algo mais profundo. Dançavam sardanas ao som de acordeões, os corpos colados no calor da multidão, quando Beatriz, embriagada pelo vinho de colares, puxara Ana para um beco escuro. Eu sempre soube, sussurrara, os lábios roçando os dela num beijo que era fome e doçura, como os figos maduros do Alentejo. Ana respondera com um suspiro, as mãos tremendo ao enredar-se nos cabelos ruivos de Beatriz, sentindo o mundo girar como o carrossel de uma feira popular. Desde então, o amor delas florescera como as glicínias que trepam pelas fachadas antigas de Belém. Viviam num apartamento pequeno no bairro da Graça, com vista para o castelo de São Jorge, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao perfume de jasmim das varandas vizinhas. Ana pintava quadros inspirados nas saias rodadas das varinas do século XIX, capturando a essência da Portugalidade, a saudade que é ao mesmo tempo dor e bálsamo. Beatriz, ao voltar dos passeios, trazia histórias de turistas encantados com as pastelarias centenárias e juntas, ao domingo, caminhavam pelo Jardim da Estrela, partilhando pães de Deus e conversas sobre o futuro. Talvez um estúdio de arte para Ana ou uma agência própria para Beatriz, com roteiros que celebrassem o amor em todas as suas formas, num país que, devagar, começava a abraçar a diversidade como abraçava o mar. Mas o passado, como as neblinas matinais do Douro, tem o hábito de regressar sem aviso.
Miguel surgira na vida de Beatriz aos 18 anos, durante um verão em Porto, quando ela, rebelde contra o peso das expectativas familiares, um pai pescador que sonhava com netos varões, uma mãe devota que rezava rosários pela normalidade, se deixara seduzir pelo charme de um estudante de engenharia de Braga. Ele era alto, com olhos verdes como as vinhas ribatejanas e promessas de viagens a Paris e Roma que faziam Beatriz sonhar com fugas. Namoraram intensamente, trocando beijos nas margens do Douro sob o sol poente, mas o amor era frágil como o vidro de Mursa. Quando Beatriz confessara as suas dúvidas, os sentimentos confusos pela amiga de infância que a fazia rir como ninguém, Miguel reagira com fúria, acusando-a de confusão juvenil. É só uma fase, Beatriz. Eu sou o teu homem, dissera ele, antes de partir para Lisboa atrás de um emprego, deixando-a com o coração partido e uma carta de despedida que cheirava a vinho do Porto. Anos depois, Ana e Beatriz haviam encontrado paz uma na outra. O amor delas era quieto, como o murmúrio do Tejo ao amanhecer, mas profundo como as raízes de uma oliveira centenária. Celebravam aniversários com piqueniques no Parque Eduardo VII, onde Ana recitava poemas de Sofia de Melbrenner e Beatriz cantava fados suaves, a voz trêmula evocando melancolia portuense. A família de Ana, mais aberta, uma mãe artista que pintava nos femininos inspirados em Frida Kahlo, acolhera Beatriz como uma filha. Já a de Beatriz, em Ericeira, fingia ignorância, convidando-as para o Natal mas evitando olhares diretos, como se o amor delas fosse um segredo mal guardado num armário de louças de Sacavém. Naquele dia no A brasileira, porém, o equilíbrio vacilou. Miguel, agora um arquiteto bem-sucedido que regressara de um exílio voluntário no Brasil, sentara-se à mesa com um café e um olhar que prometia redenção. Eu mudei, Beatriz. Voltei para casa, para ti. As palavras caíram como pedras num lago sereno, criando ondas que alcançaram Ana, que parara a alguns metros, o bolo de pastelaria ainda quente nas mãos. Beatriz sentiu o estômago revirar, memórias antigas misturando-se ao presente. O cheiro de eucalipto das noites em Porto, o toque das mãos dele contrastando com a suavidade das de Ana. Não é o momento, Miguel, respondera ela, a voz firme mas o coração em pânico. Ana aproximara-se então, o rosto uma máscara de compostura, mas os olhos, aqueles olhos negros como a noite de trás os montes, traíam a dor. Quem é este? Perguntara, a voz baixa, como se temesse acordar fantasmas. A conversa que se seguiu foi um turbilhão. Miguel, com o seu sotaque nortenho suavizado pelo tempo, contara histórias de saudades no Rio, de como o samba o fizera refletir sobre o que perdera. Beatriz ouvira, hipnotizada por um fio invisível do passado, enquanto Ana, sentada ao lado, apertava o guardanapo até os nós dos dedos branquearem. Nós construímos algo aqui, Beatriz, sussurrara Ana mais tarde, no caminho para casa, o elétrico 28 rangendo nas curvas íngremes de Alfama. Não o deixes entrar. Mas Beatriz, atormentada pela culpa de um amor mal resolvido, sentia o chão tremer sob os pés, como nos terremotos que abalavam Lisboa em lendas antigas. Naquela noite, o apartamento na Graça encheu-se de silêncio pesado, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio de cuco trazido da Madeira pela avó de Ana. Beatriz preparara um jantar simples, sopa de cação, peixe fresco do mercado da Ribeira, com pão alentejano crocante, mas o apetite fugira. Sentaram-se à mesa de madeira lascada, as velas tremulando como corações indecisos. Conta-me tudo sobre ele, pedira Ana, a voz um fio de seda rasgada. Beatriz obedecera, as palavras saindo aos tropeços, os passeios de barco no Douro, as noites de vinho e confissões, a briga final onde Miguel a acusara de não ser mulher o suficiente. Ana ouvira, os olhos fixos na chama, sentindo ciúmes misturados a pena por Beatriz, que carregava o peso de uma sociedade que ainda sussurrava sobre opções erradas nas conversas de café. Eu escolhi-te a ti, dissera Beatriz por fim, estendendo a mão sobre a mesa. Ana pegara nela, os dedos entrelaçando-se como eras entre liças antigas, mas o toque não apagara a sombra. Os dias seguintes foram uma dança delicada, como o fado de Amália Rodrigues que Beatriz punha no gramofone antigo, passos de paixão entremeados de pausas de dúvida. Ana mergulhara no trabalho, pintando uma série de azulejos para uma igreja em Óbidos, cenas de santas lésbicas disfarçadas em alegorias medievais, Santa Catarina e a sua companheira invisível, trocando olhares no tribunal.
Beatriz, por seu lado, evitava Miguel, mas ele enviava mensagens, flores de jasmim entregues à agência, bilhetes com versos de Camões sobre amores parados pelo destino. Ele não desiste, confidenciara Beatriz a uma colega durante um passeio pelo Rocio, onde os cisnes do lago representavam casais ideais. A colega, uma lisboeta de gema com tatuagens de anjinhos alados, rira. Homens como ele são como bacalhau, quanto mais sal, mais insistem. Mas Beatriz não ria, sentia o sal corroer a ferida antiga. Uma semana depois, o inevitável aconteceu. Ana fora convidada para uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, onde os seus azulejos seriam revelados ao público. Vestira um vestido azul como o céu de Évora, com bordados de rendas da Nazaré, e Beatriz acompanhara-a, orgulhosa, o braço enlaçado no dela enquanto subiam a escadaria de mármore. O salão estava cheio, artistas, críticos, turistas com guias Rauga em mãos. Ana brilhava, respondendo a perguntas sobre a inspiração, o amor das mulheres, escondido nas dobras da história portuguesa, como o vinho nas caves do Porto, e Beatriz sentia o peito inchar de amor. Mas então, entre a multidão, surgiu Miguel, impecável num fato cinzento, um copo de Porto na mão. Parabéns, Ana. Os teus trabalhos são inspiradores, dissera ele, o tom educado mas os olhos fixos em Beatriz. Ela congelara, o sorriso forçado como uma máscara de carnaval. Ana notara, o estômago a contrair-se como sob o peso de uma tourada. Mais tarde, no jardim do museu, sob as sombras das araucárias, a discussão explodira. Por que vieste, Miguel? Isto não é sobre ti, sussurrara Beatriz, a voz trêmula. Ele aproximara-se, o perfume de colónia misturando-se ao aroma de terra molhada. Porque eu sei que ainda sentes algo. Eu vejo nos teus olhos, como no verão em que juramos eternidade no mirador da Serra da Arrábida. Ana, que observava de longe, sentiu o mundo encolher, via os gestos dele, a mão tocando o braço de Beatriz, o corpo dela inclinando-se ligeiramente, como uma flor ao vento. Não era traição física, não ainda, mas o emocional cortava mais fundo que uma navalha de barbeiro em Beja. Correu para longe, as lágrimas quentes como o sol de agosto, deixando Beatriz a chamar o seu nome no vazio da noite. Beatriz correu atrás de Ana pelas ruas desertas do Chiado, o eco dos saltos altos misturando-se ao lamento distante de um acordeão num bar de fado. Ana, espera. Não é o que pensas, gritava, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Ana parou sob um candeeiro, o rosto banhado em luz amarelada, os olhos vermelhos como as cerejas de Fundão. Então o que é, Beatriz? Dizes que me amas, mas deixas que ele te toque, que te olhe como se fosses dele ainda. Eu vejo, sabes? Vejo a dúvida nos teus olhos, como uma nuvem no céu de um dia perfeito. As palavras de Ana eram facas afiadas, temperadas na forja da vulnerabilidade, e Beatriz sentiu o peito rasgar-se. Caiu de joelhos na calçada irregular, as mãos agarrando as saias de Ana. É o passado, só isso. Ele representa tudo o que eu fugi, a família, as expectativas, o Portugal que quer mulheres em caixas bonitas. Mas tu és a minha liberdade, o meu mar sem correntes. Ana ajudou-a a levantar-se, o toque relutante mas inevitável, como o abraço de uma mãe após uma birra. Caminharam em silêncio até ao elétrico, subindo para o banco de trás, onde o cheiro de madeira velha e suor de passageiros se misturava ao perfume delas. O veículo chocalhava pelas colinas, passando por fachadas de azulejos que contavam histórias de naufrágios e milagres, e Ana pensou em como o amor delas era assim, uma viagem tortuosa, bela mas cheia de solavancos. Em casa, despiram-se devagar, não com paixão mas com ternura ritual, como as monjas de um convento alcobacense vestindo hábitos. Deitaram-se nuas sob lençóis de linho de Porto Alegre, os corpos colados, e Beatriz chorou baixinho, o rosto enterrado no pescoço de Ana. Perdoa-me, murmurava, enquanto Ana traçava círculos suaves nas costas dela, sentindo as vértebras como as escadas de um miradouro. Não há nada a perdoar, amor. Mas promete-me, luta por nós, como eu luto por ti todos os dias. O amanhecer trouxe uma trégua frágil, filtrando-se pelas persianas de madeira como luz através de vitrais da Sé Velha de Coimbra. Ana acordou primeiro, preparando café forte na cafeteira de esmalte,
o aroma enchendo o ar como uma oração matinal. Beatriz, ainda sonolenta, juntou-se a ela na cozinha minúscula, onde panelas de cobre penduradas nas paredes refletiam os raios de sol. Partilharam um pequeno almoço em silêncio complacente, pão com chouriço, queijo da serra e uma fatia de bolo de bolacha que Ana fizera na véspera. Vamos a Évora hoje, propôs Ana de repente, limpando migalhas da mesa. Precisas de ar puro, de ver as planícies alentejanas que te acalmam a alma. Beatriz sorriu pela primeira vez em dias, os olhos brilhando como o mármore romano das termas de Santiago do Cacém. E tu precisas de inspiração para os teus azulejos. Vamos caçar sombras de rainhas mouras. A viagem de comboio para Évora foi um bálsamo. O Alentejo desfilava pela janela como um tapete tecelado à mão, sobreiros centenários com cortiça avermelhada, campos de trigo dourados ondulando ao vento, rebanhos de ovelhas merinas pastando preguiçosamente. Beatriz encostara a cabeça no ombro de Ana, o cabelo ruivo espalhando-se como fogo sobre o casaco dela. Lembras-te da primeira vez que vieste à Ericeira? Perguntou Ana, a voz suave. Beatriz assentiu, mergulhando nas memórias. Tu tinhas 10 anos, eu 11. Chegaste de comboio de Lisboa, com uma mala cheia de lápis de cor e sonhos de pintora. Brincámos a ser piratas na Praia do Sul e tu desenhaste um mapa do tesouro no chão com paus. Riram baixinho, o som misturando-se ao clique-claque das rodas. Em Évora, alugaram bicicletas antigas na estação e pedalaram até ao templo de Diana, onde o granito branco brilhava ao sol como um altar pagão. Sentaram-se nos degraus, partilhando uma garrafa de vinho tinto de Borba, e Ana tirou o bloco dos esboços, desenhando Beatriz contra o céu infinito. És a minha deusa, disse, e o beijo que se seguiu foi lento, cheio de promessas renovadas, como o vinho que amadurece nas adegas de reguengos. Mas o idílio durou pouco. Ao regressarem a Lisboa, uma mensagem de Miguel esperava Beatriz no telemóvel. Encontro-me contigo amanhã? Preciso de falar sem ela. O coração dela acelerou, um misto de raiva e curiosidade. Escondeu o telefone, mas Ana viu o brilho da tela e o rubor nas faces. Diz-me a verdade, pediu Ana essa noite, enquanto preparavam a cama. Beatriz hesitou, depois confessou. Ele quer closure, Ana. Nada mais. Ana assentiu, mas o sono fugiu-lhe, os pensamentos girando como o rodopio das saias nas danças de Mirandês. No dia seguinte, Beatriz foi ao encontro, marcando num café discreto no bairro Alto, longe dos olhos de Ana. Miguel esperava, mais magro que dantes, o rosto marcado por linhas que o tempo cavara como sulcos em vinhas velhas. Eu errei, Beatriz. Parti sem lutar, achando que o meu orgulho valia mais que nós. Mas no Brasil, sozinho nas favelas do Rio, percebi, tu eras o meu Douro, o rio que me nutria. As palavras dele eram doces como mel de rosmaninho, e Beatriz sentiu-se tentada, não pelo amor antigo, mas pela validação de ser desejada num mundo que ainda questionava o dela com Ana. Conversaram horas, o sol movendo-se devagar sobre os telhados de telha vermelha. Miguel falou de projetos em Lisboa, restaurar palácios mouriscos, talvez no Aljube, e convidou-a para ver os planos. Vem só como amiga, disse, mas o toque da mão dele no braço dela era elétrico, um lembrete de toques passados. Beatriz recusou, levantando-se abruptamente. Eu tenho uma vida agora, Miguel. Uma que escolhi. Saiu dali com o coração leve, mas ao chegar a casa, encontrou Ana embalando uma mala. O quê? Gaguejou Beatriz. Ana, os olhos firmes como o aço de uma espada toledana, respondeu, preciso de espaço, Beatriz. Vai vê-lo, resolve isso. Eu volto quando souberes o que queres. A porta fechou-se com um clique suave, mas o som ecoou como um trovão no peito de Beatriz. Sozinha no apartamento, Beatriz vagueou pelas divisões, tocando objetos que gritavam memórias. O colar de conchas da praia de Comporta, dado por Ana no aniversário. O quadro inacabado de azulejos com duas figuras entrelaçadas sob uma lua cheia. Ligou para a mãe em Ericeira, buscando consolo, mas a voz dela ao telefone era um rosário de conselhos velados. Filha, o Miguel é um bom rapaz, católico, com futuro. Pensa no que a família diria.
Beatriz desligou, furiosa, sentindo o peso da tradição portuguesa, a que celebra os santos mas julga os pecadores, a que canta fados de perda mas teme o novo. Saiu para a rua, caminhando sem rumo até ao mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia aos pés como um tapete de luzes. Lá, sob as estrelas, chorou pela primeira vez verdadeiramente, o pranto misturando-se ao vento que cheirava a mar e saudade. Enquanto isso, Ana refugiara-se na casa da mãe em Sintra, entre as brumas românticas da serra. A mãe, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos manchadas de tinta, acolherá-a com um abraço de urso e chá de ervas colhidas no jardim. O amor é como estas neblinas, filha, às vezes esconde, mas nunca dura para sempre, dissera, enquanto pintavam juntas num estúdio cheio de telas de mulheres fortes, amazonas lusitanas, rainhas guerreiras. Ana confidenciara tudo, as lágrimas caindo na paleta de cores. Eu tenho medo de perdê-la, mãe. Ela é a minha Beatriz, a minha infância, o meu tudo. A mãe sorrira, sábia como as pedras dos palácios da pena. Então diz-lhe isso. O amor português não é de palavras doces, mas de ações corajosas, como os descobridores que enfrentaram o desconhecido. Inspirada, Ana pegou no telefone e escreveu uma mensagem: volta para mim, ou eu vou buscar-te. O nosso amor não é um castelo de areia. Mas não enviou, em vez disso, planeou uma surpresa, um regresso que curasse as feridas. Dias se passaram em agonia para Beatriz. Miguel insistia em chamadas, enviando fotos de projetos que lembravam o nosso verão, mas ela bloqueava, cada vez mais convicta. Ligava para Ana, mas o telefone ia para o correio de voz, a voz dela ecoando como um fado. Deixo uma mensagem, amor. Beatriz deixava horas de confissões gravadas, prometendo lealdade, jurando que o passado era pó de estrelas apagadas. Finalmente, numa manhã chuvosa típica de novembro lisboeta, o céu cinzento como lã de ovelha, as ruas reluzentes de poças, Beatriz tomou o comboio para Sintra. Chegou à porta da casa da mãe de Ana ensopada, o cabelo colado ao rosto como algas marinhas. A mãe abriu, os olhos twinkling de aprovação. Entra, filha do mar. Ela está no jardim, à espera de um milagre. O jardim era um paraíso selvagem, rosas trepando por arcos de ferro, fontes murmurando como ribeiros da Serra da Estrela, e no centro, Ana, sentada num banco de pedra, esboçando um novo azulejo, duas mulheres de mãos dadas, uma delas com sardas como as de Beatriz. Eu vim, disse Beatriz, a voz rouca. Ana ergueu os olhos, o lápis caindo. Eu sabia que virias. O nosso amor é teimoso como o povo português. Abraçaram-se sob a chuva fina, os corpos molhados mas quentes, e o beijo que trocaram foi um pacto renovado, selado com o sabor de lágrimas e terra úmida. Miguel, ao saber, enviou uma última mensagem: seja feliz, Beatriz. Encontrei paz no adeus. E assim, o equilíbrio restaurou-se, mas não sem cicatrizes, marcas que as tornariam mais fortes, como o vinho envelhecido em cascos de carvalho. O inverno caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, bordado com luzes de Natal que piscavam nas varandas de Alfama como estrelas caídas. Ana e Beatriz, reunidas após a tempestade de Sintra, redescobriam-se devagar, como arqueólogos desenterrando tesouros romanos em Conimbriga. O apartamento na Graça voltara a ser refúgio, enchido de aromas de rabanadas fritas no azeite e canela, e noites passadas a ouvir gravações antigas de fado no rádio de válvulas. Vamos fazer algo novo, propôs Ana uma noite, enquanto enrolavam filhós de abóbora na cozinha aquecida pelo fogão a lenha. Uma viagem pelo interior, para lavar a alma nas termas de Monchique. Beatriz concordou, os olhos brilhando com a promessa de cura. Empilharam a mochila com queijos de azeitão, enchidos de chaves e um mapa rabiscado à mão, e partiram de autocarro para o Algarve, deixando a cidade para trás como uma amante ciumenta. Monchique era um sonho serrano, o ar puro cheirava a eucaliptos e medronhos, as encostas cobertas de sobreiros onde cabras montesas pastavam preguiçosamente. Alugaram uma casa pequena numa aldeia de xisto, com chaminé fumegante e vista para o mar distante, onde o Atlântico se encontrava com o céu em tons de safira. Os dias eram rituais de paz, caminhadas por trilhos onde flores silvestres, margaridas e urzes salpicavam o verde como confetes numa festa.
Beatriz, libertada do peso de Miguel, contava histórias da infância em Ericeira, de como pescava com o pai ao nascer do sol, sentindo o sal na pele como um beijo do mar. Ana ouvia, desenhando esboços rápidos num caderno, o perfil de Beatriz contra o horizonte, as sardas dela como constelações num mapa estelar. Tu capturas a essência da Portugalidade, dizia Beatriz, traçando o contorno do desenho com o dedo. A melancolia misturada com alegria, como um fado que acaba em sorriso. À noite, mergulhavam nas termas quentes, águas sulfurosas que borbulhavam da terra como segredos ancestrais. Os vapores envolviam-nas em névoa branca e flutuavam de mãos dadas, os corpos relaxados como folhas ao outono. Aqui sinto-nos eternas, murmurava Ana, a cabeça no ombro de Beatriz. Como as deusas das nascentes romanas, imortais no vapor. Beatriz ria, espirrando água, e o som ecoava nas grutas como risos de ninfas. Uma tarde, subiram ao Foia, o pico mais alto do Algarve, onde o vento uivava como lobos da Serra da Lousã. Do cimo, avistavam o mundo inteiro, o mar a leste, as planícies a norte e Lisboa como um ponto distante no mapa da memória. Promete que nunca mais deixamos o passado entrar, disse Beatriz, o vento bagunçando os cabelos. Ana assentiu, selando o juramento com um beijo que sabia pinho e liberdade. De regresso a Lisboa, o equilíbrio parecia sólido como as muralhas de Óbidos. Ana recebeu uma comissão para azulejos na estação de Rossio, inspirados nas descobertas, não mais caravelas e reis, mas mulheres, navegadoras imaginárias, com olhos como os de Beatriz, enfrentando tempestades com coragem. Beatriz, por sua vez, expandiu os roteiros turísticos para incluir histórias quer passeios pelo bairro Alto onde contava de poetas lésbicas esquecidas, como as amantes de Natália Correia, cujos versos ecoavam nas tavernas de fado. Juntas, participaram numa marcha do orgulho em Lisboa, mãos dadas sob o arco-íris que tremulava ao sol de junho, sentindo o pulso da cidade jovem e inclusiva, longe das sombras do antigamente. A família de Beatriz, aos poucos, amolecia. A mãe enviava agora pacotes de conservas de sardinha com bilhetes carinhosos para as minhas duas filhas e o pai, num telefonema breve, grunhira: "Se te faz feliz, filha." Mas o destino, caprichoso como o clima de Minho, reservava outra prova. Miguel, incapaz de aceitar o adeus, começou a insinuar-se na vida profissional de Beatriz. Contratar a agência dela para um tour privado de palácios em Mafra, alegando ser apenas negócios. Beatriz recusara inicialmente, mas o chefe, um homem prático de Leiria obcecado por cotas, insistira: "É um cliente grande, Beatriz. Não o estragues." Assim, no dia do tour, Beatriz guiou o grupo, Miguel e colegas arquitetos, pelos salões vastos de Mafra, onde o basílico ecoava com o canto de sinos e o chão de mármore refletia luzes como um lago congelado. Miguel mantinha-se discreto, elogiando as explicações dela sobre os azulejos joaninos, mas os olhares dele eram setas, perfurando a armadura que Beatriz erguera. "Estás radiante", sussurrou ele durante uma pausa no claustro, onde laranjeiras perfumavam o ar. "O amor dela faz-te brilhar, mas eu sei que há uma parte de ti que ainda procura o conhecido." Beatriz recuou, o coração acelerando. "O conhecido é prisão, Miguel. Eu escolhi o voo." O tour acabou sem incidentes, mas a semente da dúvida plantara-se. Naquela noite, Beatriz chegou a casa exausta, encontrando Ana a preparar um cozido à portuguesa, carnes esfumadas, grão de bico e couve, o vapor enchendo a cozinha como uma nuvem de conforto. "Como correu?" perguntou Ana, servindo pratos fumegantes. Beatriz hesitou, depois contou, omitindo os sussurros de Miguel. Mas Ana, intuitiva como uma cartomante de Évora lendo folhas de chá, notou a tensão nos ombros dela. "Ele não para, pois não?" "Como uma gaivota que não larga o peixe." Beatriz negou, mas o sono veio agitado, sonhos onde Miguel e Ana se fundiam em sombras, puxando-a em direções opostas. No dia seguinte, Ana confrontou-a: "Eu confio em ti, Beatriz, mas não nele. Bloqueio de vez, ou eu perco a paz." Beatriz prometeu, mas o telefone vibrou com uma mensagem dele: "Vejo-te amanhã no estaleiro de Belém." "É importante." Era uma mentira, não havia estaleiro, mas Beatriz, curiosa, foi, achando ser um engano.
Em Belém, sob o mosteiro dos Jerônimos que se erguia como uma prece gótica ao céu, encontrou Miguel à espera, não sozinho, mas com um envelope nas mãos. Isto é para ti, disse, estendendo o papel amarelado. Dentro, cartas antigas, as que ela lhe escrevera em Porto, cheias de promessas juvenis. Eu guardei-as todos estes anos. Lês, Beatriz. Vê o que perdemos. Ela folheou, o coração apertando-se com as palavras de uma rapariga de 18 anos, sonhando com casamentos e filhos. Isso foi há vidas, respondeu a voz firme. Agora eu amo de verdade. Mas Miguel aproximou-se, os olhos suplicantes. E se for um erro? A sociedade, a família. Elas esperam isso de nós. As palavras dele ecoavam os medos enterrados dela, e por um instante, Beatriz vacilou, o corpo imóvel como uma estátua de Mafra. Foi então que Ana apareceu, vinda de uma visita ao padrão dos descobrimentos, seguir um instinto, como uma pomba mensageira. Viu-os ali, próximos demais, e o mundo parou. Beatriz chamou a voz um sussurro partido. O confronto foi imediato, cru como o mar de inverno em Sagres. Ana correu para elas, os olhos flamejando como os fogos de artifício da festa de São João. O que fazes aqui com ele? Depois de tudo? Beatriz gaguejou, as cartas caindo ao chão como folhas secas. Não é o que parece, Ana. Ele só... Miguel interrompeu, a voz calma mas venenosa. Ela veio porque ainda sente, Ana. Não podes negar o sangue. Ana virou-se para ele, o rosto uma máscara de fúria contida. O sangue. O amor não é sangue, é escolha, é coragem. Sai da nossa vida, Miguel, ou eu chamo a guarda do mosteiro para te arrastar como um herege. Ele recuou, o encanto quebrado, murmurando um adeus antes de partir pelas arcadas. Beatriz caiu nos braços de Ana, soluçando. Eu vim por curiosidade, juro. Mas tu és o meu porto seguro. Ana segurou-a, mas o abraço era rígido, ferido. Curiosidade mata o gato, Beatriz. E quase matou-nos. Caminharam para casa em silêncio, o Tejo testemunhando o abalo, suas águas calmas contrastando com a tormenta interior. Naquela noite, o apartamento foi palco de confissões nuas. Sentadas no chão, rodeadas de almofadas bordadas à mão de Viana do Castelo, Beatriz abriu o coração. Eu temo sempre, Ana. Temo que o mundo nos separe, que a família me arraste de volta ao que esperam. Miguel é o eco disso. Ana ouviu, as lágrimas traçando caminhos no rosto. E eu temo perder-te para o medo. Mas o nosso amor é maior que isso, é como o fado, que dói mas cura. Juraram então, sob a luz de uma vela de cera de abelha, quebrar as correntes do passado. Beatriz queimou as cartas no fogão, as chamas dançando como liberdades conquistadas, e Ana pintou um azulejo novo, duas mulheres de mãos dadas, quebrando algemas de ferro com olhares de fogo. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de amor, pintando as ruas de rosa com as flores das amendoeiras em flor no terreiro do Paço. Ana e Beatriz, fortalecidas pela crise de Belém, teciam o seu ninho com fios mais resistentes, como as rendas de bilros das mulheres da Costa de Prata. Ana completou a comissão para Rossio, os azulejos agora instalados nas paredes da estação, capturando olhares de viajantes apressados que paravam, maravilhados, a ler as inscrições. Amor sem fronteiras, como o Tejo sem margens. Beatriz, inspirada, lançou um novo roteiro turístico. Mulheres na história de Portugal, guiando grupos por sítios como o Convento de Jesus em Aveiro, contando de freiras que escreviam cartas de amor em código, ou de rainhas como D. Filipa de Lencastre, cuja força ecoava na delas. A família começou a integrar-se devagar. Num domingo de Páscoa, viajaram a Ericeira, levando empadas de anguinha e vinhos de Bucelas. O pai de Beatriz, um homem de mãos calejadas pelo mar, apertou a Diana com relutância inicial, mas ao verem-nas rir juntas na praia, construindo castelos de areia como na infância, murmurou: "Se te faz feliz, rapariga." A mãe, com um colar de contas de vidro de peniche, abraçou-as ambas, sussurrando uma bênção em latim misturado com provérbios alentejanos.
Foi um marco, um passo para a aceitação, como Portugal emergindo da ditadura para a democracia, devagar, mas irreversível. Miguel, por fim, desaparecera de verdade. Rumores diziam que partira para o Porto, mergulhado em projetos de restauro na Ribeira, onde o Douro curaria das obsessões. Beatriz sentiu alívio, mas também uma pontada de tristeza humana, pela dor dele, pelo que poderia ter sido se o mundo fosse diferente. Ele ensinou-me a valorizar o que tenho, confidenciou a Ana numa noite de verão, enquanto jantavam petiscos no Time Out Market, percebes frescos, choco frito e uma garrafa de vinho verde gelado. Ana sorriu, os olhos refletindo as luzes do Tejo. E eu aprendi que o amor verdadeiro resiste a tempestades, como os carvalhos da Serra da Estrela. O verão trouxe o clímax inesperado, não de conflito, mas de celebração misturada à revelação. Ana fora selecionada para uma residência artística em Óbidos, a vila literária com muralhas medievais e casas de paredes brancas salpicadas de livros. Vem comigo, convidou, e Beatriz largou o emprego por uma semana, trocando tours por inspiração. Óbidos era um conto de fadas, ruas empedradas ladeadas de glicínias, a feira medieval com cavaleiros e damas, e o castelo onde Ana trabalhava num ateliê improvisado. Pintava agora uma instalação grande, um painel de azulejos circulares, cada um representando um capítulo da sua história com Beatriz, da infância na praia Cris em Belém, culminando num futuro imaginado de mãos dadas sob o Arco de Santiago. Beatriz posava, contando anedotas locais. Sabias que a rainha de Isabel aqui mandou construir um aqueduto para o amor do povo? Durante a inauguração, sob um céu estrelado como o manto de Nossa Senhora da Boa Viagem, o painel foi revelado a um público de artistas e locais. Aplausos ecoaram pelas muralhas e uma crítica de Lisboa escreveu no jornal: Ana capta a alma lésbica de Portugal, escondida, mas radiante, como o vinho nas caves. Beatriz, ao lado dela, sentiu orgulho transbordar, mas também uma emoção mais profunda. No final da noite, num jardim secreto atrás do castelo, ajoelhou-se, não com um anel, mas com uma concha polida da ericeira, gravada com eternas. Casa comigo, Ana? Não perante o mundo, mas perante o mar que nos viu nascer. Ana, lágrimas brilhando como orvalho nas pétalas, aceitou, o beijo delas selando o voto sob a lua cheia, enquanto corujas ululavam como testemunhas ancestrais. Mas o equilíbrio, mesmo restaurado, carrega ecos. Dias depois, uma carta chegou a Beatriz, de Miguel, não de rancor, mas de redenção. Eu casei-me, Beatriz, com uma mulher que me ensinou o que é amar sem posse. Obrigado por me mostrares o caminho, mesmo na dor. Ela partilhou com Ana e juntas riram, queimando a carta como ritual de fecho, as cinzas voando para o vento como liberdades ganhas. O outono trouxe tranquilidade, com passeios pelo Monsanto, onde sobreiros sussurravam segredos e planejam o futuro. Um estúdio conjunto em Alfama, roteiros de amor que era para turistas, talvez uma família adotiva, sonhando com filhas que corressem livres nas praias. O outono em Portugal é uma sinfonia suave de melancolia, com folhas de castanheiro caindo como confetes dourados nas praças de Coimbra e o ar carregado do aroma de castanhas assadas nos fornos de rua. Para Ana e Beatriz, era tempo de colheita, não de frutos da terra, mas de frutos do coração, amadurecidos pela provação do verão. Regressaram de Óbidos com um anel de concha no dedo de Ana, um talismã discreto que captava a luz como um segredo partilhado. O apartamento na Graça transformou-se em ninho de planos, prateleiras cheias de livros de autoras como Lídia Jorge e Maria Velho da Costa, cujas palavras ecoavam as lutas delas, um calendário marcado com viagens, Porto Alegre para as feiras de tapeçarias, onde Beatriz sonhava comprar um quilo alentejano para o chão. Ana, impulsionada pelo sucesso em Óbidos, recebeu convites para workshops em todo o país. Em Setúbal, ensinou técnicas de azulejo a um grupo de mulheres jovens, muitas delas com histórias semelhantes, amores escondidos nas dobras da tradição, como pérolas em ostras do Sado. Pintem o que dói, mas também o que cura, dizia, demonstrando traços fluidos que evocavam curvas femininas entrelaçadas em motivos florais. Beatriz acompanhava, organizando piqueniques pós-aula com moscatel doce e figos secos, fomentando conversas que fluíam como o Rio Tejo, partilhas de coming-outs em famílias católicas, de olhares trocados em festas de São Martinho. Vocês são pioneiras, dizia uma aluna, uma rapariga de Évora com dreadlocks e um colar de contas de vidro.
mostram que o amor lésbico é tão português como o fado ou o bacalhau. Ana e Beatriz sorriam, sentindo o peso leve da responsabilidade ser faróis para as que vinham atrás. Um fim de semana levou-as ao Douro, o berço das memórias de Beatriz com Miguel, mas agora reclamado para elas. O comboio do Douro serpenteava pelas encostas vinícolas, o rio abaixo brilhando como uma fita de safira sob o sol de outubro. Em Pinhão, alugaram um quarto numa quinta centenária, com paredes de granito e uma varanda de onde se via o vale em camadas de verde e ouro. Passearam por quintas, provando vinhos, o tinto robusto de Toriga Nacional, que tingia os lábios de Ana de Rubi, e Beatriz apontava vinhas onde outrora sonhara casamentos heteronormativos. Agora, vejo-nos aqui, colhendo-vas juntas, prensando nosso próprio vinho de amor. Ana ria, manchando as faces dela com sumo de uva, e o beijo que se seguiu foi doce e ácido, como o vinho verde que bebiam ao pôr do sol. À noite, jantavam na quinta, javali assado com castanhas, queijo de picante de ovine e pão de centeio, enquanto o proprietário, um velho vinicultor com bigode como de um salazarista arrependido, contava lendas de amores proibidos entre ceifeiras. O Douro guarda segredos, dizia, piscando o olho. Como vinho, eles melhoram com o tempo. De regresso, uma surpresa aguardava. A mãe de Ana organizara um casamento simbólico na casa de Sintra, um ritual íntimo com amigas e família próxima. O jardim, outrora selvagem, fora enfeitado com arcos de era e lanternas de papel, evocando festas de São João sem o fogo, mas com o calor humano. Ana vestira um traje branco simples, bordado com motivos de azulejos em fio de prata, e Beatriz uma saia rodada lentejana linho cru, com um jal de lã da Serra da Estrela. Não houve padre, mas uma amiga poeta leu versos de Florbela Espanca. Eu sou a queira no teu querer, a que beija no teu beijo. Trocaram votos sussurrados, Ana prometendo pintar o mundo com as cores delas, Beatriz guiando-as por caminhos inexplorados. A mãe de Beatriz, presente pela primeira vez num tal evento, chorou baixinho, apertando um rosário, mas o sorriso dela era genuíno, um passo para a ponte entre gerações. Dançaram depois, ao som de uma viola de fado tocada por uma prima, os corpos movendo-se em harmonia como ondas na praia de Nazaré. O equilíbrio, no entanto, testava-se em sussurros. Beatriz recebeu uma promoção na agência, chefe de roteiros quer, mas o chefe insinuou que manter as coisas discretas ajudaria com clientes conservadores do Norte. Ela hesitou, temendo diluir a essência, mas Ana encorajou-a, seja mudança, amor. Como Dona Maria I, que sonhou impérios de igualdade. Beatriz aceitou, mas o stress acumulou-se, manifestando-se em noites de insônias onde sonhava com rejeições familiares. Ana notava, acalmando-a com massagens suaves e chás de camomila colhida em Monsanto. Somos resilientes, murmurava, como o sobreiro que renasce da cortiça arrancada. O clímax veio em novembro, durante uma tempestade que fustigava Lisboa com ventos do Atlântico, como os que afundaram a Armada Invencível. Beatriz liderava um grupo internacional num tour pelo Chiado quando um turista conservador, um homem de fato cinzento de Madrid, questionou abertamente: estas histórias de amor entre mulheres são precisas? Em Portugal, isso não é tradição. O grupo silenciou e Beatriz sentiu o pânico subir como a maré alta em Aveiro. Mas ergueu a cabeça, a voz firme como granito da Sé: tradição é o que sobrevivemos, senhor. Mulheres como eu e a minha companheira amamos há séculos, escondidas em fados e azulejos, mas agora saímos à luz, como o sol após a chuva. O homem recuou, envergonhado, e o grupo aplaudiu, uma jovem americana abraçando-a, e o R é bravo. Ana, que assistia de longe, sentiu o peito inchar de orgulho, correndo para ela após o tour. Tu foste magnífica, disse, beijando-a sob a chuva que caía como bênçãos. Aquela noite, abrigadas no apartamento, refletiram. O mundo muda devagar, disse Beatriz, enrolada num cobertor de lã minhota. Mas nós aceleramos. Ana assentiu, traçando mapas no vapor do chá, planos para um podcast sobre amores lésbicos portugueses, financiado por mecenato de galerias. O equilíbrio restaurara-se mais uma vez, mas agora com raízes profundas, como as de uma sobreira em planícies alentejanas.
O inverno regressou a Portugal com a suavidade de um fado lento, neve fina polvilhando as serras da Estrela como açúcar em filhós de Natal, enquanto Lisboa se aquecia com luzes de presépios e o aroma de bacalhau cozido em lares humildes. Para Ana e Beatriz, era tempo de introspeção, de aquecer o amor ao fogo da lareira como vinho do Porto ao lume. O podcast lançara-se com sucesso modesto, Saudades Lésbicas, episódios gravados no apartamento, onde Beatriz narrava lendas de Inês de Castro, cujo amor transcendeu a morte, reinterpretado como paixão feminina, e Ana ilustrava com azulejos digitais partilhados online. Ouvintes de todo o país enviavam mensagens. Obrigada por darem voz ao meu silêncio, escrevia uma de Faro. Finalmente, um Portugal inclusivo, de Braga. Elas liam-nas à noite, abraçadas no sofá gasto, sentindo-se parte de uma tapeçaria maior, tecida por gerações de mulheres silenciadas. A família unira-se mais. O Natal em Ericeira foi um milagre. O pai de Beatriz talhara um presépio em cortiça, com figuras de mulheres pastoras trocando olhares ternos, e a mãe preparara um banquete de mariscos, percebes, amêijoas e lapas grelhadas, brindando às minhas filhas e ao seu caminho. Ana, tocada, oferecera azulejos personalizados, um para cada, retratando cenas de maternidade lésbica, mães com filhas sob o sol de agosto. Riram e choraram, o mar ao fundo rugindo de aprovação, e pela primeira vez, Beatriz sentiu a saudade transformar-se em gratidão, a saudade portuguesa, que dói mas constrói. O ano novo trouxe desafios suaves. Ana descobriu uma gravidez de risco num sonho recorrente, ansiando por maternidade, mas temendo o julgamento social. Quero uma filha que corra livre, como nós não pudemos, confidenciou a Beatriz numa caminhada pelo Príncipe Real, onde plátanos nos sussurravam em verniais. Beatriz apertou-lhe a mão. Adotaremos, ou faremos o que o coração ditar. O amor não precisa de sangue para ser família. Consultaram agências em Lisboa, navegando burocracias como exploradores do século XV, e o processo iniciou-se, um horizonte de esperança. O equilíbrio final testou-se numa carta inesperada. A avó de Beatriz, uma senhora de 90 anos de Ericeira, beduína de memórias, escrevera de um lar de idosos. Filha, ouvi falar do teu casamento. Na minha juventude, amei uma rapariga nas dunas de São Julião, mas o mundo separou-nos. Vivo que eu não pude. Com amor, avó. As palavras eram um bálsamo, revelando raízes profundas de aceitação escondida. Beatriz leu para Ana, as vozes trêmulas misturando-se em lágrimas de alegria. Visitaram a avó, levando doces de nós e histórias, e ela, frágil como porcelana de vista alegre, abençoou-as com mãos enrugadas. Sejam felizes, como o mar e o céu se amam. O clímax emocional veio na primavera, com o nascimento simbólico do seu podcast num festival em Coimbra, Antigas Vozes, Novas Esperanças. No palco da universidade, sob o céu de abril florido, Ana e Beatriz falaram de traições passadas, de retornos que abalaram mas fortaleceram. O amor é uma dança de fado, passos de dor, giros de luz, disse Beatriz, e Ana acrescentou, mas no fim, o abraço vence. O público, uma multidão diversa, aplaudiu de pé e naquela noite, no hotel com vista para Mondego, renovaram votos, os corpos entrelaçados em ternura, o rio testemunhando. O final é humanamente perfeito, não sem cicatrizes, mas com sabedoria. Ana e Beatriz, agora mães adotivas de uma menina de olhos castanhos como o Tejo, vivem em Alfama, onde o fado canta as suas vitórias. O passado de Miguel é memória distante, um capítulo fechado como um livro de Camões. Elas dançam nas festas de Santo António, mãos dadas, provando que o amor lésbico é tão eterno como Portugal, resiliente, apaixonado, humano. E assim, de brincadeiras infantis a beijos roubados, encontraram o equilíbrio não na perfeição, mas na jornada partilhada, sob o sol eterno da pátria.